Bem, boa noite para vocês aí. Desculpa um pouquinho esse pequeno atraso em função desses pequenos acertos, essas coisas da tecnologia que a gente às vezes enrola um pouquinho. Mas assim, a gente está aí no meio do meio para o final agora dessa nossa formação, né? Eu quero lembrar a todos vocês que a gente ainda tem as outras conferências e depois, na sequência disso, no mês de novembro, a gente tem as oficinas presenciais. E lembrando que as oficinas presenciais elas são especificamente para os professores da região centro-oeste do estado, né? Só essa parte que a gente abriu assim publicamente para todos os professores que tivessem interesse. Então, quero agradecer aí a participação de vocês, a compreensão de vocês para essa segunda parte, porque a gente tem poucas vagas nas oficinas, então não daria para abrir. As oficinas vão acontecer centralizadas em Colatina, né? E a gente não poderia abrir as vagas, a gente não teria condições, né? Mas ao longo dessas falas, a gente tentou até agora criar para vocês um cenário disso que a gente chama de aprendizagem afetiva, né? Que a Heloísa pôde contribuir muito com a gente nessa formação, comigo, inclusive, como orientador dela durante o mestrado. E isso foi ao encontro dessa perspectiva nossa de pensarmos que é possível trabalhar a memória, né, e a história, a cultura do Espírito Santo a partir dos seus monumentos, e aí fazendo isso por meio de uma série de relações entre o professor e o aluno, né, com a educação básica, porque a gente acredita, de fato, como eu falei no primeiro dia, é na educação básica que o caráter, a estrutura de uma sociedade, de uma cidade está sendo formada, né? Então, dentro disso, nós pensamos essa série de estratégias. Dentro dessas estratégias, né, a aprendizagem afetiva, a aprendizagem lúdica, né, e aí que nós desenvolvemos esse mecanismo, esses jogos e essas brincadeiras, né, que podem ser desenvolvidas pelo professor. Isso é que vai constituir essa oficina prática que a gente vai fazer, né, mas quase como se fosse um spoiler, né, do que são essas oficinas. A gente tem essa sequência agora dessas últimas, essa fala da Giovanni hoje, né, que a Giovanni é a pessoa, né, a Giovanni é minha orientanda também, mas ela é a pessoa que está responsável por criar esses jogos desse kit experimental que a gente vai testar agora ali na região centro-oeste, né? Então, ela é a nossa especialista na produção desses jogos, né? Depois vocês vão ter o João, né, que é um dos nossos modeladores 3D aqui, ele é especialista nessa questão da modelagem 3D, e essas duas oficinas, essas duas palestras, nesse momento, elas são quase como spoilers, né, do que vão ser essas oficinas. Então, dentro dessa perspectiva, então, dos jogos de tabuleiro urbano, né, a Giovanni vai falar um pouco dessa experiência dela com a relação dos jogos e dessa experiência dela na produção desse material que constitui parte do nosso kit paradidático, né? A outra parte é constituído pelas miniaturas 3D e pelas formas, que é essa parte que está um pouco mais relacionada a essa próxima fala, que é a do João. Então, eu quero agradecer a Giovanni por ter enfrentado essa empreitada, a Júlia, que esteve na última com a gente, a Marcela, a Heloísa, né? O Douglas, né, que foi uma experiência muito interessante de aplicação já dessa estrutura dentro de um sistema não formal de aprendizagem, né? Então, Giovanni, eu passo para você a palavra aí. Você, a Lilian, você ia falar alguma coisa? Não, ok. Então, vocês podem, a Giovanni vai fazer essa apresentação dela, e na sequência a gente abre para uma interlocução com vocês. Obrigado a todos, Giovanni, com você a fala. Bom, boa noite a todos, né? Alguns eu citei o nome, que deu tempo, agora a gente já vai começar a palestra em si. Como o professor Cirilo disse, eu sou Giovanni Dalla e eu sou aluna orientanda dele do mestrado em artes, e hoje eu vou falar um pouco sobre os jogos de tabuleiros urbanos, a prática lúdica de viver a cidade, nessa parte de oficina virtual de produção de jogos. E assim, eu estou compartilhando para vocês uma imagem que foi, inclusive, de uma publicação na imprensa daqui do Lena, onde tem demonstrado alguns dos jogos que nós estamos produzindo no Lena para apresentar as diversas formas de trabalhar com os monumentos dentro da sala de aula, quer seja através das miniaturas, como está sendo mostrado aqui a proposta de um xadrez com as miniaturas dos monumentos capixabas, a produção do próprio monumento em gesso
a partir de uma forma para que as crianças e os adolescentes possam ter contato com esse monumento, saber lidar com ele. Temos o jogo da memória, temos jogos de quebra-cabeça, também estão sendo desenvolvidos, que ainda não estão aqui para apresentar, jogos de cartas, jogos de trilhas, e é mais ou menos isso que eu vou estar falando com vocês hoje. Bom, por que os jogos, né? Porque o ato de brincar, como uma atividade espontânea e natural da criança, é benéfico por estar centrado no prazer e no despertar das emoções. Por isso que a gente traz o jogo está tentando trazer o jogo para a sala de aula e, dentro do jogo, a nossa educação patrimonial, a nossa valorização dos monumentos, apresentar aos alunos, às crianças, e, através dessas, apresentar para as famílias o valor dos monumentos existentes nos municípios. Porque, afinal de contas, eles representam parte da história. E nada melhor do que continuar, valorizar a história de um povo, para esse povo continuar vivo. Aqui, assim, eu foquei mais um pedacinho no jogo da memória, que a gente tem produzido aqui, em um quebra-cabeça. Aqui, quem é da área de Colatina, né, sabe muito bem onde se encontra esse monumento, que é o Monumento à Mãe Terra, que fica em Colatina, né? E neste jogo da memória, que a gente apresentou inicialmente, nós temos monumentos de várias cidades. E também estamos produzindo um jogo de memória específicos para cada região. O primeiro que está sendo confeccionado é o da região do setor dos temas emergentes que a gente está fazendo, de Colatina, Marilândia, Baixo Guandu, e toda a região adjacente de Colatina. Bom, novamente, né? As brincadeiras e os jogos são manifestações básicas da cultura infantil e são transmitidos de geração a geração. Então, podemos dizer que o brinquedo é dotado de um forte valor cultural, é rico em significados, permitindo compreender a sociedade e seus costumes. Por que essa frase aqui? Todo mundo, nós, até mesmo a gente, brinca com diversos jogos. A brincadeira do quebra-cabeça, a brincadeira do jogo da memória, isso já é uma coisa tradicional na família brasileira, e acredito que em todas as áreas, que é uma forma lúdica de auxiliar na produção de estratégia, de intervenções, né? A criança, ela ativa o pensamento através dos jogos, e o gosto que um adulto tem pelo jogo, ele é passado para a criança. Digamos assim, se os pais eram acostumados a brincar com quebra-cabeça, provavelmente eles vão levar quebra-cabeça para os filhos, que é uma coisa que é passada de geração em geração. Ou se é um jogo de cartas, ou se é jogo da memória, isso é uma coisa que sempre é passada. E a gente está utilizando desse brincar coletivo que se tinha quando criança, a gente está trazendo, então, os monumentos para essa vida dentro da escola, para promover, como eu disse, a valorização do nosso patrimônio cultural. Então, agora, eu quero propor a vocês algumas questões sobre isso, sobre como fazer, né? Por que os jogos, né? Tem algumas perguntas que eu vou falar agora inicialmente, e aí a gente vai parar especificamente em algumas, e eu gostaria que vocês contribuíssem também com o pensamento de vocês. Então, as reflexões são: como construir o conhecimento a partir dos jogos e brincadeiras? Qual o significado desses jogos e brincadeiras para o desenvolvimento social? Acontece interação criança-criança e adulto-criança por meio do brincar? Qual o papel do adulto como representante dessa interação?
quais os tipos de brinquedos são mais adequados a cada faixa etária? Como podem ser utilizados os diferentes brinquedos na prática educativa? Como introduzir brinquedos e brincadeiras dentro das propostas pedagógicas? Então, agora eu vou deixar aberto, eu gostaria muito que vocês também se pronunciassem. Como construir conhecimento a partir de jogos e brincadeiras? Alguém pode dar alguma sugestão? Vamos, gente. Vamos compartilhar. Bom, vocês estão um pouquinho quietos, né? Então, vamos lá. Como compartilhar e como construir conhecimento a partir de jogos e brincadeiras? Partindo do pressuposto que a gente está utilizando. Ai, a Maria Cláudia deu uma sugestão aqui no site, no chat, gente, olha só. No caso de quebra-cabeça, por exemplo, depois que a imagem estiver montada, pode-se falar sobre a obra que apareceu. O professor pode... A Wanda também está falando que o professor pode falar com os alunos sobre a história daquele brinquedo. Sim, a gente tanto pode falar da história do brinquedo, a gente pode trazer para o momento na sala de aula a importância daquela obra, daquele monumento. Aqui a gente vai falar sempre em monumento público, porque é a nossa linha de trabalho, que é a arte pública, né? Então, assim, a gente pode trazer quem foi aquela pessoa, por que foi feito aquele monumento daquela pessoa, o que ela representou naquele momento para aquele município, para o estado, para o Brasil, porque, afinal de contas, os monumentos públicos têm várias personalidades. Além de várias personalidades, tem vários símbolos que são utilizados. E é divertido, Sandra? É divertido e é tenso também, né? Porque, assim, quando a gente vai falar de um monumento, a gente tem que falar a história real. E, às vezes, a história real do que está sendo representado ali não é bem o que é contado, né? Tem várias versões sobre a mesma história. Então, a gente tem que ser o mais realista possível, dentro das possibilidades, lógico, para não ferir ninguém, não machucar ninguém, mesmo que seja alguma palavra, porque para algumas pessoas, Tiradentes é um Marte, para algumas pessoas ele foi uma banalidade. A gente tem que tirar a nossa opinião própria e trazer para a realidade escolar o que realmente aconteceu, o que realmente aquele indivíduo ou aquela mulher, aquele monumento, aquela expressão que está ali, ela está sendo representada. E tem que ser de maneira lúdica para atrair também as crianças, os adolescentes, né? E como pode-se ter esse significado no desenvolvimento social? Partindo da ideia de que, trazendo os monumentos para a sala de aula, trazendo a força das pessoas, a força da comunidade, da população, para a qual foi gerada esse monumento, a gente pode auxiliar na valorização de um povo, de uma cultura, porque o monumento em si, como eu já disse, não é necessariamente uma figura humana. A gente pode ter um monumento sobre uma cidade, um momento importante na história daquela comunidade, ou uma representação cultural, né? A gente tem, em Colatina, por exemplo, o monumento da Mãe Terra, que ali assim não é uma figura humana, mas ela fala muito mais do uma simples, como eu vou dizer, não é um monumento simples. Ele ali está valorizando o amor ao local, o amor à terra,
a valorização ao meio ambiente, certo? Gostei aqui, a Daiane Passos, ela falou que trabalhar os jogos urbanos na escola é importante, porque eles socializam, eles estimulam a socialização, o trabalho em equipe, a criatividade, e ajudam os alunos a compreenderem melhor o espaço em que vivem, certo? Você já trabalha, Daiana, com algum jogo urbano na escola? Bom, eu passei para o próximo slide justamente para interagir com essa resposta, porque no próximo slide era perguntando se acontece interação criança-criança e criança-adulto por meio do brincar. Eu atuei como professora de educação infantil apenas durante 3 anos, que foi no período que eu fiz pedagogia. Eu sou pedagoga também, eu sou pedagoga e sou bacharel em artes, e agora faço mestrado em artes. E eu trabalhava muito o brincar na sala de aula para ter esta interação criança-criança e criança-adulto. Por quê? Porque a partir daí, dessa interação, a gente pode trabalhar o convívio social, as regras que se existe para viver em sociedade, em um ambiente que seja aprazível a todos, né? E o papel do adulto nessa interação é ser um mediador entre as próprias crianças e um mediador entre o conhecimento, porque às vezes a gente fala, mas aquela criança, por conhecer uma história que é contada de família por família, ela pode até saber mais de um próprio monumento que está lá do que a gente, que conhece, que estuda, mas não tem o conhecimento vivenciado pelo familiar. E essa relação, essa interação é muito importante para isso. Sim, Juliana, os jogos são capazes de melhorar a interação entre aluno e professor, porque a gente também já foi aluno, a gente sabe que tem momento na sala de aula que tudo que a gente não quer é ficar com aquele texto enorme no quadro. Há momentos importantes do texto, é necessário, não estou valorizando, mas a gente também sabe que é muito bom a gente conversar, a gente ter um tempo de relaxamento, e brincar é uma forma de aprender também. A Maria Cláudia está falando aqui que o adulto deve motivar, incentivar e as crianças a interagirem. Vou passar o outro. Agora, vamos lá. Quais os tipos de brinquedos e jogos e brincadeiras mais adequados para cada faixa etária? Porque todos gostam de brincar, desde a educação infantil até o ensino fundamental e o ensino médio. Todo mundo gosta de brincar. Mas o que fazer para atrair cada etapa? A gente tem que pensar, quando vai fazer esse tipo de escolha, a adequação não só para a idade, para o desenvolvimento intelectual e cognitivo da criança. A gente tem que adequar os nossos jogos para aquela certa faixa etária que a gente vai trabalhar. Porque o jogo da memória que a gente brinca com uma educação infantil não vai ter a mesma função para uma criança que está no Fundamental 1 ou no Fundamental 2. A gente tem que saber trabalhar as formas de lidar com uma criança, um aluno que esteja trabalhando na educação infantil, não vai conseguir jogar um jogo de xadrez, por exemplo, que é um jogo muito técnico, cheio de regras, cheio de manobras, mas ela pode jogar um jogo de damas ou um jogo da velha. A gente tem spoiler que eu já estou soltando aqui para a próxima oficina. Mas, assim, você consegue fazer várias formas de apresentar os diversos tipos de jogos. Os jogos de tabuleiro, né? O jogo da velha, o jogo de dama,
o quebra-cabeças, o jogo da memória, o xadrez. Mas a gente também pode utilizar as cartas de baralho. A gente pode fazer alguns jogos como se fosse um jogo de baralho, e a gente pode utilizar eles, já passando para a parte de baixo, como pode ser utilizado na prática educativa, não é simplesmente oferecer o jogo ali na mesa e todo mundo sentadinho. Tem um momento de oferecer, de ficar sentadinho, que é o jogo da velha, que é o quebra-cabeças, mas a gente pode usar também o baralho na educação física, como um jogo de proposição. Você faz uma trilha desenhada na quadra e forma equipes para ver qual equipe vai adivinhando o nome do monumento que está sendo demonstrado, ou então você tem vários pontos com vários quebra-cabeças, fazendo uma grande trilha, e a equipe que montar primeiro ganha alguma pontuação, ou alguma lembrancinha, ou mesmo o prazer de conquistar, da conquista de uma forma diferente. Aqui, assim, a Verônica tá falando que acredita que toda interação e também a produção de conhecimento acontece a partir do momento que você provoca esse ou essa estudante a dialogar sobre os monumentos, espaços que estão sendo estudados, e daí para frente ser mediado. É muito interessante a sua fala, Verônica. E, realmente, a partir do momento que a gente provoca o estudante, né, ele, além de utilizar a brincadeira para se desenvolver intelectualmente, ele passa a ser também um transmissor de conhecimento, que geralmente a criança, quando ela brinca na escola, faz algum tipo de atividade diferente, uma atividade lúdica que não é a tradicional. A primeira coisa que ela faz quando chega em casa é contar para os pais. Aí, digamos que ela vai sair para passear com a família, ela vai passar pelo monumento que ela utilizou dentro da sala de aula, que brincou em qualquer um dos tipos de brincadeira que foi utilizada. Aí ela vai falar: olha, esse monumento aqui eu estudei na minha escola, aí ele foi feito por isso, por isso, por isso, e vai contar o que aprendeu em sala de aula para a família. E assim, valorizando, né? A gente tem muitos problemas de monumentos pichados, danificados, que são depredados. Essa educação, trazer esse carinho pela obra, pelo monumento público, para dentro da sala de aula, através dos brinquedos e dos jogos, também auxilia na formação do caráter de preservação, que quanto mais a gente apresenta, mais os alunos, as crianças, os estudantes passam a se ver também naqueles monumentos, e eles passam a cuidar, a ter um amor, gera essa paixão pelo local, né? Como introduzir brinquedos e brincadeiras nas propostas pedagógicas? A gente pode, agora, muito, quando se fala interdisciplinaridade, que a gente estuda português junto com história, junto com artes, os brinquedos, os jogos, as brincadeiras, eles são facilitadores dessa transição de uma disciplina para outra. A gente pode incluir, a gente pode apresentar um jogo, um quebra-cabeça, e propor depois uma reflexão sobre ele, gerando um pequeno texto, ou mesmo propondo que os próprios alunos façam algum tipo de jogo, que utilizem os que vocês ensinam dentro da sala de aula, para que eles possam criar algum outro jogo para eles. A Juliana está falando que utiliza o Kahoot no ensino médio, e eles gostam muito dos jogos de perguntas, que são adaptações de jogos de baralho, que são sucesso. As crianças, a gente está produzindo aqui um jogo de cartas com os monumentos, e assim, a pretensão
é que já na palestra que vai ser feita presencial, agora na área de Colatina, a gente vai apresentar esse jogo de cartas também, porque nós vamos levar alguns jogos que nós estamos desenvolvendo aqui no Lena, para ser apresentado nessa oficina. Aqui a Daiana está falando que é possível trabalhar os jogos urbanos de diversas maneiras, realizar pesquisas sobre os jogos tradicionais de diferentes regiões e culturas, promover a criação e organização de eventos ou torneios de jogos urbanos. Aqui em Vitória eu já vi algumas escolas praticarem isso, eles fazem como se fosse um percurso aqui pelo centro de Vitória, mostrando os monumentos, falando o que é, e depois os adolescentes eles têm que fazer atividades, realizar atividades de representação da obra pública e ver quem faz o percurso em menor tempo, mas tem que acertar os nomes. Cabe ao professor, no caso, ao educador, ir vendo qual é o tipo de jogo que os alunos dele vão se adaptar. Mas eu só trabalho com criança da educação infantil. Mas a criança da educação infantil, a gente pode utilizar um jogo de dados, a gente pode jogar o dado para avançar ou não, ou retroceder em casas e escadas numa quadra para ser uma atividade na educação física, juntando com a história da cidade, que está sendo representada pelos monumentos. Então, assim, há diversas formas de brincar, de produzir o saber e o querer aprender, para que as crianças elas possam como é que eu falo, criar esse amor mesmo pela cidade em questão. Deixa eu ver aqui assim. A Heloísa está falando que também os jogos do World Wall são fantásticos e eles gostam. Eu não conheço, não, esses jogos do World Wall. Depois eu vou olhar eles todos. A Maria Cláudia está pensando na inclusão, além de adaptar os jogos para faixa etária, deve se adaptar para estudantes com necessidades específicas. Sim, falando ainda sobre os brinquedos adequados para a faixa etária. Lógico, né, quando a gente vai fazer, por exemplo, um jogo que utilize dados, a gente não pode pegar um dado piquititinho, né, para jogar com criancinha da educação infantil. Tem que ser uma coisa mais macia, para não provocar nenhum tipo de acidente. Quando a gente vai trabalhar com alunos mais velhos, também a gente tem que pensar, mesmo entrando na adolescência, a gente tem que ser sempre muito sensível às necessidades das pessoas. Você falou de necessidades específicas. Tem crianças com neurodivergência que não gostam de barulho, a gente pode adaptar para eles também. Tem as pessoas com baixa visão, a gente tende a fazer um jogo com letras maiores, com imagens maiores. Inclusive, aqui a gente está aqui no Lena, as miniaturas já não são tão em miniaturas para crianças que não têm necessidade nenhuma. Tem algumas que são maiores em tamanho para as pessoas com baixa visão ou literalmente sem a visão, para elas poderem tatear e entender o que se passa. E assim, a parte de necessidades especiais, todo mundo tem que ir procurando, aprendendo, cada dia se estudando mais, habilitando mais atividades, porque antigamente a gente não tinha isso, né? Antigamente a gente tinha as necessidades, mas não eram valorizadas como uma coisa importante, cuidar e ensinar para essas crianças. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente entendeu que a inclusão é necessária.
Vamos ver aqui. Aqui eu estou mostrando para vocês agora uma parte dos nossos jogos que estão disponíveis no site. Eu vou compartilhar a tela para vocês do site, porque depois eu vou propor uma outra coisa para vocês, para as pessoas que forem participar, que são da região próximas à região de Colatina. Na verdade, todos os que estão próximos aqui em Vitória também podem fazer essa atividade que eu vou falar. Vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Agora eu perdi a tela e eu gostaria de saber se vocês estão vendo. Alguém pode falar? Sim, estamos vendo. Tá certo, então eu vou abrir aqui um quebra-cabeças. Nesse site que o Lena está montando, especificamente para a região de Colatina, a gente tem várias fotos de monumentos que foram transformados em quebra-cabeça. Aqui no site a gente tem como jogar com 6 peças e ir aumentando até 300 peças. Então, aqui é uma ferramenta que pode ser utilizada tanto para criança da educação infantil, quanto para adolescente, porque a quantidade de peças é uma quantidade que a gente pode ir mudando, né? Aí aqui tem várias. Deixa eu voltar para outra imagem. Ó, tem a da Mãe Terra, que eu falei. A gente pode montar aqui rapidinho. 6 pecinhas. É uma coisa bem simples. E depois de montar, a gente pode até criar uma espécie de uma brincadeira de ver qual aluno monta mais rápido o jogo, porque na tela a gente fica com essa marcação de tempo. E eu queria fazer justamente isso, propor a vocês que nós montássemos um quebra-cabeça, vou mandar para vocês o link, e a pessoa que montar no tempo mais rápido, assim que ela terminar de montar, ela vai printar e vai botar no chat. A pessoa que montar mais rápido, ela vai receber um pequeno mimo do Lena como presente por ter sido a mais ágil. Vou botar aqui no chat. Ô, Giovanni, quero só fazer uma lembrança para todos, enquanto você vai disponibilizando o jogo que vai sair, quando vocês abrirem o quebra-cabeça que a Giovanni está colocando, não clica em nenhuma das peças, porque a hora que você clica na peça, o tempo começa a correr. A Giovanni só vai, quando ela falar, ela vai contar 1, 2, 3, só depois do 3 é que vocês vão iniciar. Quem iniciou antes, quem encostou nas peças antes, o tempo vai estar correndo. E aí, embora você termine primeiro, a própria plataforma vai dizer que você queimou o jogo porque você saiu antes, você vai ter mais tempo, tá? Isso foi uma situação que a gente já verificou. A pessoa levou uns 9 segundos para poder fazer, mas, na verdade, ela tinha 1 minuto e pouquinho porque ela já estava mexendo no jogo, né? E aí ela é desclassificada. Então, quando vocês entrarem, não abre qual jogo que você vai usar? É o Mãe Terra mesmo, Giovanni? Não, eu vou usar o Aldomário. Tá. Eu disponibilizei. O Aldomário Deixa eu voltar para compartilhar a tela para vocês verem qual é o que vai ser montado, tá, gente? Então, lembrando, vocês clicam no link, localizam o Aldomário, que é esse que a Giovanni... O Aldomário é esse daqui. Então, localizou, vocês clicam nele. Clica aí para eles verem, Giovanni. Vocês clicam nele, ele vai abrir. Ele abriu, não encosta em nenhuma peça, que se você encostar em alguma peça, que ele encosta, Giovanni. Já lá, encostei. O tempo começou a correr, tá começou vendo? A contar. Começou a contar. Então, tá se vendo? vocês encostarem, o tempo começa a tocar. A Giovanni está atualizando ele aí. Tá? Ó, Ok. o tempo.
O tempo continuou. Aí, Giovanni, só lembrando eles que eles podem usar o fantasminha aqui, ó, no cantinho. Aqui. O fantasminha, né? Não, é esse. Que isso é uma das opções que a gente tem quando a gente está trabalhando com as crianças, principalmente da educação infantil. É usar o fantasma, porque você vai movimentando as peças no movimento, elas vão para eles não saberem onde é que são, Giovanni. Tá. Então, assim, vocês podem acionar o fantasminha, que o fantasminha vai permitir que vocês vejam a imagem, tá? Essa sombrinha dela. Então, se todo mundo estiver lá, né, Giovanni? A gente pode começar, e aí quem terminar o jogo, né? Todo mundo já acessou o site, gente, para eu dar a partida? Bom. Ok, então, partindo do princípio de que todo mundo está no site, então, né, Giovanni? Tem a liberada a montagem. Assim que eu primeiro terminar de montar, me avise. Ou melhor, assim que vocês forem montando, vocês vão dizendo quem montou, fala, eu montei, e dá um print e manda no chat o print, tá certo, gente? Sinaliza lá, terminei, de qual foi o tempo que você fez. Para a gente poder saber quem é, para pegar os dados depois. A Shaira já terminou. Quem? A Shaira mesmo, Shaira. Né? Ok, quanto tempo, Shaira? Quanto tempo, Cláudia, Gabriela? Vamos ver lá, quem terminou primeiro? Qual o tempo de vocês? Se vocês falarem, abrir o microfone, às vezes fica mais rápido. 22 segundos, 19 segundos. Alguém montou em menos do que isso, menos do que 19? Gabriela 16. 22, Sozeli não conta, é ótimo. 16, 23. A Gabriela em 16, alguém com menos do que 16? Então, parece que o menor tempo foi 16 segundos. Deixa eu ver se eu não estou errado aqui em cima. Gabriela, você é da onde? Gabriela? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Ah, tá. Eu sou de Guarapari. Ah, sim. Tá. Eu mando para vocês aqui o print? Ou no grupo? Não, nós vamos partir do princípio de que todos vocês estão sendo extremamente honestos com isso. Assim, ninguém fez em menos tempo do que você, né? Então, assim, quando a gente tinha pensado no brinde ser o Cristo de Colatina ou o Aldomário de Baixo Guandu. Mas como você é de Guarapari, a gente vai organizar para você receber uma réplica do Tigrão de Guarapari, tá? Ah, legal. E aí você passa depois no chat aí o contato para a gente ver como é que a gente te entrega, tá? Tá bem. Tá, peraí. Fiz o triciclo... Não, obrigada. Verônica. Mas a gente tinha proposto, Verônica, o Aldomário. Lembra que eu falei para todo mundo? Era o Aldomário. Juliano, você demorou 1 minuto e meio. Giovanni, vamos fazer mais uma rodada? Tá, deixa eu escolher então qual vai ser o outro... Eu fui fazendo. Acabou que eu fui fazendo. Hã? Eu fui fazendo. Ah, sim. Olha só, a gente podia fazer o Cristo, né? De Colatina? Pode ser o Cristo de Colatina. Então, ô Gabriela, você passa para a gente, então, pode ser lá no grupo de WhatsApp, tá? Os seus contatos. Não, Yasmin Dalla, você não pode participar. Tá. Então, vamos lá, Giovanni, vai lá no site de novo, localiza outro aí. Show. Então, isso é só um exemplo, né? Porque assim, a gente está fazendo esses jogos que compõem o kit, que são jogos físicos, como a Giovanni mostrou nas imagens, logo ali no início, né? Esse conjunto de quebra-cabeças da região centro-oeste. Mas a gente também criou esses quebra-cabeças que são digitais, que vocês podem trabalhar na escola, na sala de informática, ou com o tablet com os meninos, ou no próprio celular dos meninos, né? Então, é uma maneira da gente associar arte e tecnologia, né, nesse cotidiano nosso da aula de artes, né? Então, vamos lá. Então, o Cristo é o quarto. Deixa ele aberto, Giovanni.
Aqui. Tá, bota o fantasminha. Tá vendo? Ó? Então, O o nosso fantasminha próximo aqui, ó. jogo é o Cristo. A gente vai dar um minutinho aí para vocês chegarem até ele. Tá? Lembrando de novo, não toca nas peças. Você viu que você colocar no fantasminha ali. Mostra uma outra coisa do lado do fantasminha, hein, Giovanni, que é a figura. Não, do lado de cá. Essa. Tá vendo? Ó? Se você clicar, aí aparece a figura inteira, tá vendo? Então, pensando no trabalho que vocês podem fazer com o aluno. Lembrando de uma coisa, isso é um site, né? É um site que gera quebra-cabeças. Então, vocês podem, por exemplo, trabalhar o monumento, trabalhar a história do monumento, os meninos fazerem, como o Douglas fez aquelas intervenções, os meninos que trabalharam com o Douglas fizeram alguns desenhos, alguns produtos, e vocês podem fazer o quebra-cabeça com o próprio trabalho que os alunos fizerem, né? Então, vocês montam os quebra-cabeças e eles vão trabalhando com isso. A lista de presença, espera aí só um minutinho. Então, enquanto todo mundo está aí entrando, então já, Giovanni, vai conduzindo então essa... Lembra de contar até 3 para o povo começar, né? Então, vamos lá, hein, gente. Não apareceu o link. Qual link? Ângela Maria Guerra. Você quer que eu coloque aqui de novo o link do... Coloca novamente o link, então. Não, o link é sempre o mesmo, porque esse jigsalplanet.com/lenaufes, vocês vão dar naquela página. Vai lá de novo na página, Giovanni. Vou botar aqui assim o link do jogo. Novamente. Gente, o tempo já está acabando, gente, que doideira. Aqui. Então, navega de novo para a página aí, Giovanni. Aqui, ó. Ok, esse então, ó, clicou link. no Cristo, abre o Cristo de novo para a gente. Cristo. Giovanni. Ok. Aqui. Vou contar até 3. No 3, bota o fantasminha. Fantasminha. Então, vou contar até 3. No 3, a gente inicia o nosso tempo. Então, 1, 2, 3, valendo. Podem montar. Patrícia já montou, Patrícia Bragato. Verônica, 18. Júlia, você não pode, Júlia. Rosemary, 14. Rosemary, 14. Alguém fez em menos de 14? Sem contar a Júlia. Yasmin, você também não pode, não. O professor deu empate. Ou melhor, deu tri-empate. Deu a Rosemary, a Dalila, a Jaqueline. Todos com 14. Tá, nesse caso, deixa eu ver, Yasmin. A gente vai fazer tirar o Rosemary, Jaqueline Esperandio. Só uma questão. Rosemary, a Jaqueline é de lá, não é? Talvez vocês aqui, a Rosemary, a Jaqueline, e qual foi a outra pessoa que fez 14? Não, só as duas, né? Foi a Jaqueline, a Rosemary e a Dalila Rosa. Quem? Dalila Rosa. Cadê a Dalila aqui? Ela está debaixo da Jaqueline. Vocês 3 são de onde? A Rosemary é de Colatina. A Jaqueline também de Colatina. Nossa, os 3 de Colatina. Os 3 de Colatina. Vocês 3 vão estar na oficina presencial? Olha, tem a Renata que fez em 9 Renata, segundos. você fez em 9, aí a gente vai precisar de você abrir a câmera para poder mostrar para a gente aí que foi 9 mesmo. Ou fazer um print aí e colocar para a gente aí. Giovanni, ela tem como mandar o print? Evandro, ela tem como mandar o print? Ou ela tem que botar lá no grupo do WhatsApp? Acho que vai ser melhor colocar no grupo de WhatsApp. Coloca no grupo do WhatsApp. Ó, Jaqueline, você Jaqueline, Dalila, eu acho que vocês podem dançar, hein? O ruim de fazer isso virtual realmente é que a gente não tem a agilidade de conferir, mas obviamente na sala de aula vocês conseguem ver isso rapidamente, né?
Você consegue mandar o print, Renata, no WhatsApp? Nove segundos, está aqui, parabéns. E você é de onde, Renata? Claro, ô Maria Cláudia, é exatamente isso, porque assim, embora a gente normalmente associe que o jogo, né, é uma questão muito voltada para a criança, porque de fato a vida da criança tem essa ludicidade que é muito interessante, mas a ludicidade é uma questão extremamente importante em todo o processo de formação humana, né? E é isso que você falou mesmo, assim, a gente está mesmo usando tecnologia remota, tecnologia da informação, tecnologia via o computador, via uma plataforma, a gente está com vocês do lado daí brincando e fazendo jogo e fazendo essa competição, né? Então, de fato, é isso. Isso também dá para trabalhar com a educação de jovens e adultos, com toda certeza, né? Porque é muito envolvente todo esse processo, toda essa brincadeira que a gente consegue fazer, né? Isso com certeza. Então, a Renata... A Renata é de Vila Velha. Tá. Ô, Renata, então nós vamos fazer o seguinte, vamos combinar para você, até bom que você talvez venha conhecer aqui o laboratório, a gente vê para você uma miniatura aqui, e aí Jaqueline, a Rosângela, né, e a Dalila. vocês pegam as três miniaturas com a gente durante as oficinas aí em novembro, pode ser assim? Né? Aí a gente tá vendo faz só? Todo mundo ganhou. Né? Porque aí todo mundo ganha, tá? Então, Renata, vamos combinar, então, se você puder, a gente combinar lá no grupo, vocês mandam a mensagem para a gente está lá no grupo também, então manda no privado ou manda no próprio grupo, ver se, de repente, você e a Renata, foi a Renata? Não, a Renata está agora, a menina do anterior, que é de Guarapari. Dalila. Não. Não é Dalila, não, é de Guarapari. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui em cima. Oi. A Rosemary, né? A Rosemary, que é de Guarapari, Rosemary, vê se de repente, se você puder, o Hora e Vitória vir aqui também, se não vê, a gente combina lá pelo WhatsApp como é que a gente faz a miniatura chegar até você. A Renata, aqui de Vila Velha, a Renata também é a mesma questão. E aí estou fazendo um convite para vocês duas que estão aqui mais perto da gente em Vitória, de virem conhecer o laboratório, conhecer a estrutura nossa aqui para poder pegar esse brinde de vocês. E as meninas de Colatina, vocês pegam com a gente a miniatura aí durante as oficinas, tá? A Giane levantou a mão, Giane, pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida. Nós conseguimos criar o quebra-cabeça com uma imagem, por exemplo, da nossa prática que será desenvolvida, ou esses quebra-cabeças que estão nesse site, nesse link, eles já são formados, a gente só consegue trabalhar com essas mesmas imagens? Não, vamos lá, volta lá no site, Giovanni, por favor. Jane, você pediu para falar de novo? Não, eu fui tirar e acabou marcando novamente, desculpa. Não, enquanto a Giovanni volta lá, deixa eu falar uma questão. Uma das coisas mais importantes para a gente, né, desde que nós começamos a discutir toda essa questão do kit paradidático, da ação do professor, é a gente entender que qualquer proposta que a gente faça, ela é de fato uma proposição, ela não é uma metodologia, né? Nesse sentido, a gente criou... Você saiu do site de novo. A gente criou um conjunto... Eu não estava sabendo se eu tinha entrado ou não. Deixa eu voltar e pelo site. Um conjunto de quebra-cabeças para poder fazer essa formação e poder discutir isso e poder apresentar isso para vocês enquanto uma ferramenta, e vocês já têm um link que vocês já podem ir usando. Mas esse site... Que assim, ó... Né, você quer ver o início, onde é que está aqui? Inscreva-se, está vendo? Sim. Você pode... A gente está usando a nossa conta Lena UFES. Na nossa conta Lena UFES, a gente criou esses quebra-cabeças. Okay. Mas vocês podem se inscrever no site, criar uma conta para vocês no site, e aí vocês montam os quebra-cabeças que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Tá?
Consegui te responder isso, Giane? Sim, aí eu vou clicar nessa abinha de início. Aqui, ó. Você vai clicar na abinha de inscrever-se. Você está vendo aqui, ó? Inscrever-se, ó. Aham, Tô com o mouse aqui. Aí você vai criar uma conta para você, com a sua conta, que aí vai ser, vamos dizer aqui que fosse Giane, a conta que você criou, né? Sim. Então, aí, dentro dessa conta, você monta, você cria, então, ela vai abrir essa estrutura aqui sem as coisas, vai abrir lá em cima, criar, você clica em criar, e aí você sobe a imagem e você estabelece. O que nós optamos? Se vocês observarem, todos os nossos começam com 6 peças, porque é o mínimo de peças que esse site faz. Né? Sim. E aí? E por quê? Se eu começar com 24 peças, quando eu venho para cá, tá vendo? Ó, ele é 24, 63, 99 até 300. Se eu começar com 24, eu não volto para 6. Porque 6 é um ponto de partida. Mas se eu partir de 24, aquilo só vai funcionar de uma faixa etária para cima. O que a gente optou por 6 é porque se você usa 6 e você usa o fantasma, né, você consegue trabalhar com as crianças na educação infantil, por exemplo. Você consegue trabalhar com adultos, né? Vamos supor que eu trabalho num lar que abriga idosos que têm algum problema de memória, de esquecimento. Então, eu trabalhando com 6 peças e com fantasma, eu consigo ajudar esse idoso a trabalhar as questões de coordenação motora, de memória, né? Porque fica um jogo simples. Se eu boto muito complexo, eu crio um problema para ele, assim como eu crio um problema para ele. Então, eu recomendo, pela experiência que a gente tem, né, Giovanni, de Sim. vocês terem a conta, mas façam, quando vocês forem criar, cria primeiro a partir do 6. Eu acho que fica mais proveitoso para o trabalho que vocês vão fazer, né? E é assim, cada professor vai adaptar o número de peças para a faixa etária que ele vai estar trabalhando. E as imagens também, né, Giovanni? Para as necessidades que ele vai trabalhar. Ó, iniciar novo jogo. Tá vendo? Bota aqui o fantasminha. Para um adolescente, 6 peças é coisa pouca, né? Mas aí você já tem um aqui de 143 peças. Eu duvido que vocês terão problema com o celular dentro da sala de aula se eles estiverem brincando de jogar isso, e principalmente se isso estiver movendo uma competição tipo essa que a gente estava fazendo nessa brincadeira com vocês aqui. Né? E assim, neste daqui, quando eu aumentei as peças, vocês podem ver que o formato também variou. Olha só, nós temos as peças tradicionais, né? Só que elas têm outras aqui de formato diverso, tá vendo? Então, vai aumentando o grau de dificuldade. Aí, cada professor vai ter que adaptar para a turma com quem ele vai trabalhar, tá certo, gente? E é isso que é o bacana disso, né? Porque, assim, não é um modelo, é uma proposta de trabalho. A gente está fazendo uma proposição em cima da questão dos monumentos, da história do Espírito Santo a partir dos seus monumentos, mas vocês podem fazer isso, inclusive, a partir dos próprios trabalhos produzidos pelos alunos dentro da sala de aula, né? Que aí, na verdade, é eles deixarem de ser só usuários do sistema de tecnologia, mas eles serem também o objeto esse objeto lúdico com o qual se joga, né? Então, é de fato trabalhar essas relações de afeto, né? Que é o principal proposta nossa. Né? E assim, só para ninguém ficar achando, a proposta do Lena engloba toda a região próxima ali à região de Colatina. A gente tem tem mais de Colatina, porque em Colatina tem mais monumentos, né, gente? Mas, assim, tem São Domingos, tem São Roque do Canaã, São Gabriel da Palha, Marilândia, Governador Lindenberg, Baixo Guandu. A gente está todo dia a gente está incluindo mais imagens e mais quebra-cabeças para essa região, que é onde vai ter a formação presencial, onde vai ter as oficinas presenciais. Aí, antes da gente passar a palavra para a Verônica, só fazer uma observação, como a Giovanni já falou no início. Então, a gente está montando, conseguimos agora um recurso, por isso que a gente está focando na região centro-oeste, que nós conseguimos um recurso para desenvolver essa formação remota das palestras e a presencial das oficinas, né, para utilização do kit
que nós estamos criando. É esse kit que tem o jogo de memória, tem o jogo de quebra-cabeça, tem as formas de gesso para que... Porque, assim, a gente está trabalhando com a miniatura 3D, como vocês viram. Mas a tecnologia 3D é uma tecnologia complicada, mas a gente está usando essas miniaturas para fazer formas em gesso, porque aí é complicada e cara. Mas aí, se você faz a forma em gesso, em 20 minutos você está com uma peça prontinha dentro da sala de aula para poder trabalhar. E que você pode reproduzir quantas você quiser. Você pode ter 3, 4. A gente vai até, inclusive, fazer na oficina uma pequena forma usando resina de silicone, né? Aquela silicone com catalisador, que vocês vão poder fazer as formas, né, usando copinho descartável. Então, vocês vão misturar o silicone ali dentro, encaixar a peça, né, e vocês vão poder ter, você fazer 3, 4, 5 formas, que vocês vão poder ter os alunos fazendo aquelas peças. Então, numa aula lá de 50 minutos, você consegue produzir peças que os meninos podem começar a trabalhar já com elas. Então, a questão é criar essa dinâmica e contar com a ajuda de vocês para a gente forçar as secretarias de educação, né, tanto municipais quanto do Estado, a ajudarem a gente a produzir esses kits, para que esses kits cheguem como um material de apoio a vocês dentro da sala de aula, né? Verônica, Não, então, Cirilo e Giovanni, vou sair no viés que você falou da questão afetividade, né? Eu acho que essa é a questão cultura, se a gente tem que inserir o afeto, porque você tem a questão da identidade, né, da memória, e, por exemplo, se ele tem se ele compartilha, se ele fala, se ele vai conhecer esse monumento e ele traz referências de casa, né, dessa interação aí que o próprio tema propõe, então vai ter, sim, porque ele vai trazer informações de casa que terão total afetividade, né? Então, e é isso que vai potencializar essa prática dele querer fazer, dele querer interagir com os colegas, trocar com o colega, né? Porque a criança é muito isso, né? Você dá aquela provocada nele, que ele vai falar, e ele vai falar em casa, ele vai falar uma coisa que é afetiva mesmo, e né? Verônica, você sabe por que a gente está querendo tá focando em trabalhar como professor de educação básica? Porque na mão de vocês está o futuro prefeito, vereador, padeiro, lixeiro, faxineira, dona de casa, ou seja, na mão de vocês estão as pessoas que usam a cidade, que vão dizer os rumos da cidade no futuro. E se para essas pessoas, esses monumentos fazem parte da história afetiva, da história de vida deles, da ludicidade do aprendizado deles, é óbvio que eles vão pensar na conservação e na preservação também desses monumentos, né? Claro, A preservação da memória. E assim... E à frente ainda, né? E levar à frente, né? Sim, levar à frente isso. E uma outra coisa, na minha cidade não tem monumento público, gente, mas também tem... A gente também dá o foco principal no monumento, mas também tem os locais, né? Aqui a gente tem uma igreja, que é uma igreja... Não é que a gente está indo para um lado religioso, uma denominação religiosa, não. A gente está indo... a importância do local, no caso, as igrejas mais antigas, os templos de oração, as paisagens... A rampa de salto, né? O monumento natural, a pedra, os 3 pontões, então, o Frade tem várias coisas. a cachoeira, ou seja, a gente está trabalhando com os monumentos públicos, porque esse é o nosso viés, né? Mas tem os grafites, tem a própria estrutura, tem a própria cidade, tem a ponte Colatina, por exemplo, tem aquela ponte que é icônica, né? Tem os 3 pontões, que é icônico também no norte do Espírito Santo. Tem as dunas de Itaúnas, tem o mar, quer dizer, tem os rios, tudo isso é material para esse desenvolvimento. A gente especificamente, por isso que eu disse que isso não é uma metodologia, é uma proposição de trabalho a partir da educação afetiva e da ludicidade. O professor estava falando que tem o grafite, tem os murais, tem os mosaicos. Então, assim, tem as grandes áreas, tem os locais que se reúnem, as praças. Então, a gente pode adaptar. Se não tem um monumento no local, vamos propor monumentos, né? Vamos eleger monumentos, questionar
a prefeitura, os órgãos públicos sobre isso, por que não existe esse fulano, por que a gente não tem uma memória impressa em forma de monumento? Mas, enquanto não tem, vamos utilizar os outros tipos de... Sem dizer também, né, Giovanni, que a gente tem a cultura imaterial, a gente tem o mestre de Congo, o mestre de jongo, a gente tem a rezadeira em alguns lugares, né? A gente tem uma série de questões que fazem parte da história da cidade de vocês, e é isso que a gente quer que vocês pensem para o trabalho. Tem, né? A Folia de Reis, né? A Folia de Reis, como vocês levam a cidade de vocês e a história e a memória desse espaço urbano para dentro da sala de aula, né? Que a gente está propondo fazer via os monumentos. Gente, olha, eu estou doido aqui, mas assim, já está passando das 8 horas, né? A gente vai conversando e ver o tempo passar. Eu quero agradecer, né, as pessoas que... Só ver se alguém tem mais alguma pergunta para poder fazer, Giovanni. Nossa, eu esqueci, tinha punhado de slide ainda, né? Mas vamos passar, deixar eles, né? Vamos deixar só o agradecimento, porque já são 8h04, já está bem tarde, né? Aqui eu tenho que deixar o agradecimento a todos que participaram, a oportunidade que o professor Cirilo me deu, e tem algumas referências, e agradecer ao Lena, que é o laboratório de pesquisa a qual eu faço parte. Dentro dele tem o site Arte Pública Capixaba, que tudo isso dentro da UFES, e o apoio, o aporte financeiro que a FAFES está proporcionando para a gente poder desenvolver esse kit educacional de brinquedos pedagógicos, tá certo, gente? Muito obrigada pela presença de todos, muito boa noite. As pessoas que ganharam, manda contatinho com a gente lá no WhatsApp do grupo, tá certo? E boa noite. Boa noite para vocês. Então, lembrando aí, como a Giovanni falou, a Renata e a Rose, eu acho, não, esqueci o nome do meu. A de Guarapari, de Vila Velha, né? A gente combinar de vocês pegarem aqui. E as meninas lá de Colatina, a gente se encontra lá fisicamente, a gente entrega pessoalmente para vocês essa miniatura em 3D, tá? Obrigado para vocês também. Boa noite. Boa noite.